Graça e paz, irmãos, uma boa noite para vocês. Que a graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a vida de cada um de vocês. Estamos começando agora mais uma reunião ao vivo para você, né? É o nosso culto de família, onde os filhos se reúnem aqui, onde os filhos estão reunidos com o objetivo de conhecermos mais a Deus, de conhecermos mais os ditames do reino de Deus, os princípios que regem esse reino glorioso ao qual nós estamos inseridos. Eu, você, todos aqueles que aceitamos a Jesus como Senhor da nossa vida, vale a pena lembrar, vale a pena recordar que nós fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Estávamos, de fato, acostumados a viver debaixo do império de trevas, né? O sistema, o governo das trevas é que era o nosso governo, querendo ou não, né? A gente não gosta de assumir isso, é ruim pensar dessa forma, mas é exatamente isso, né? O sistema do mundo é o governo do império das trevas. E nós estávamos inseridos nesse sistema, né? A nossa mente foi moldada para pensar, para existir conforme esse sistema, né? A partir do pecado de Adão. Mas, quando nós somos salvos, né, pela graça de Deus, mediante a fé na obra redentiva de Jesus Cristo, nós somos resgatados do império das trevas e transportados para o reino do Filho do amor de Deus. Então, agora, cabe a nós buscarmos o entendimento claro, né? a compreensão clara de como esse reino funciona, para que a gente possa obter desse reino, através desses princípios aplicados, todos os benefícios pelos quais Jesus morreu naquela cruz, para que nós pudéssemos tomar posse dele, né? É interessante porque Paulo escreve aos irmãos em Coríntios, e ele diz algo interessante. Ele diz, porque aquilo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente nenhuma jamais conseguiu imaginar, Deus reservou, né, para aqueles que o amam. E Deus os revelou, né, todas essas coisas que antes de nascermos de novo não tínhamos noção do que era. Deus revelou todas essas coisas por meio do seu Espírito que em nós habita, né, para que a gente possa tomar posse de forma gratuita de todos os benefícios do sacrifício de Jesus, da obra completa que Jesus realizou e que trouxe, né, tamanho benefício para mim e para você. Então, nós não podemos perder tempo com isso. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Romanos, capítulo 1, verso 16, por favor. Abra comigo Romanos, capítulo 1, verso 16. E eu também ainda recomendo a você a compartilhar, por favor, né? Manda para as pessoas que você conhece, para as pessoas que você gosta. Publica isso também nas suas redes sociais, coloca lá no Instagram, no Facebook, Twitter, manda também nos seus grupos de WhatsApp. Convida as pessoas para que elas possam participar desse momento, né? Como com todos nós. Romanos capítulo 1, verso 16, diz o seguinte: pois não me envergonhe do evangelho, porque o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Por que que Paulo considera o evangelho o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê? Porque no evangelho é revelada, ou se revela, a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, veja, o que torna o evangelho, né, tão poderoso é que no evangelho é revelada a justiça de Deus em Cristo Jesus. Agora eu quero que você vá comigo lá para Tiago, capítulo 1, verso 19. Tiago, capítulo 1, verso 19. Daqui a pouco nós vamos ligar todos os pontos e vamos extrair o máximo que a gente puder de tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Tiago, capítulo 1, verso 19, diz assim: sabeis estas coisas, meus amados irmãos. Então, está falando comigo, está falando com você, né? Tiago está se dirigindo aos irmãos, à Assembleia dos Santos, àqueles que foram alcançados pela obra redentiva de Jesus. Então, está falando comigo, está falando com vocês. Sabeis essas coisas, meus amados irmãos. Todo homem, né? Todo ser humano, né? Não está se referindo aqui a gênero, mas à criação de Deus, né? Todo homem, pois seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, porque a ira do homem não produz justiça de Deus. Eu já preguei sobre isso. Se você não viu eu pregando sobre isso, está lá no nosso canal do YouTube, Portal Marcelo Carvalho, igual você pode acessar e ver essas mensagens anteriores, né, que eu falei sobre esse versículo especificamente. Agora, eu vou fazer um breve resumo disso aqui, porque eu quero entrar no versículo 21. A partir de hoje, nós vamos continuar entendendo. Ele diz o seguinte: sabe essas coisas, meus amados irmãos, todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar, pois a ira do homem não produz justiça de Deus. Bom, eu, Marcelo Carvalho, considero esse texto, né, ele completo, não apenas esse versículo, mas ele começando do verso 19 aí, e indo até o verso
27, um mapa do tesouro, vamos botar dessa maneira, né? Ou seja, é um resumo, uma síntese de como você viver uma vida próspera, de como você viveu uma vida abençoada. Quando eu falo uma vida próspera, eu não estou me referindo só a como você ganhar dinheiro, não é isso que eu estou falando, é você viver uma vida bem-sucedida. Uma vida bem-sucedida em todas as áreas, né? Uma vida bem-sucedida na sua família, ter uma família equilibrada, uma família ajustada. Você viveu uma vida bem-sucedida na saúde, você viveu uma vida bem-sucedida nos relacionamentos interpessoais, você viver uma vida bem-sucedida nos negócios, você viveu uma vida... Ou seja, é tudo o que nós normalmente desejamos, né, em uma passagem de ano, por exemplo. Na última reunião, eu trouxe alguns princípios básicos para você fazer desse ano um ano sobrenatural na sua vida, né? Também está lá no nosso canal do YouTube, Portal Marcelo Carvalho. Normalmente, nos finais de anos, a gente deseja o quê? A gente deseja que o ano novo seja melhor, que o ano seja repleto de paz, alegria, prosperidade. Pois bem, todas essas coisas que estão no pacote do desejo de final de ano estão disponíveis o ano inteiro por meio da prática do Evangelho, né? Por meio da prática da palavra de Deus. Eu vou repetir isso aqui que é importante. Tudo aquilo que é um pacote de desejos que nós carregamos, ansiamos no final de todo o ano, né? O ano que vem, esse ano já passou, o ano que vem vai ser melhor. Tudo isso que você deseja está disponível 24 horas por dia, 30 dias 7 dias na semana, 30 dias no mês, 365 dias no ano para você viver com base no Evangelho. E esse texto aqui do apóstolo Tiago, ou do pastor Tiago, melhor dizendo, né? Eu considero que ele é realmente um mapa mental. O mapa da mina é uma carta simples, um trecho que vai trazer, se você entender isso aqui, ele vai te dar o caminho para você viver essa vida bem-sucedida. Se você entender tudo que está aqui, isso aqui te dá total ferramenta, capacidade, controle de viver a vida que você deseja o ano inteiro. Então, é importante e é fundamental que nós nos atentemos para aquilo que está aqui escrito. E que a gente revisite esse texto quantas vezes sejam necessárias, até que eu possa ter compreensão clara desse texto. Eu não abro mão de um texto bíblico até que eu esteja realmente totalmente persuadido pelas verdades que estão ali contidas naquele texto. E é isso que tem feito com que minha vida avance, prospere, cresça, e que eu seja relevante em tudo aquilo que eu faço. Não importa onde eu estou, não importa quanto tempo, mas tudo que eu faço, eu sou bem-sucedido. Por quê? Porque eu tenho aprendido a tirar, extrair da palavra de Deus tudo aquilo que ela pode me proporcionar para que eu possa desfrutar desse pacote da graça, desse pacote de benefícios graciosamente nos concedido pelo nosso Senhor Jesus Cristo, pelo Pai das luzes e através do Espírito Santo de Deus. Então, a primeira coisa que eu quero ressaltar aqui, fazendo um breve resumo, é o seguinte: ele diz, olha, primeira coisa que você precisa, quando você se deparar, e ele está falando aqui, obviamente, da palavra de Deus, né? É quando você estiver ouvindo a palavra de Deus, quando você tiver uma oportunidade de se assentar para ouvir verdades da palavra, seja num culto, seja numa reunião online como essa, seja em uma roda de conversa, seja em uma conversa entre amigos, se o assunto ali é a palavra de Deus, e quando eu digo o assunto ali é a palavra de Deus, eu espero que esse assunto, essa palavra que está sendo falada ali, seja a palavra revelada com foco no Evangelho de Jesus, né? Então, todo homem, quando está face a face com a palavra de Deus, ele deve ser como Maria. Ele deve se quedar, ele deve se aquietar, ele deve priorizar, ele deve abrir mão de todas as coisas, de pensamentos, de afazeres domésticos, o que quer que seja que tenha tomado teu tempo e tua atenção. Tem que ser colocado de lado para que você esteja focado, sabendo-se que é por meio do conhecimento da palavra de Deus que a graça se multiplica na minha vida. Então, todos esses benefícios são colocados para nós por meio da graça, eles são acessados pela multiplicação dessa mesma graça. Então, eu preciso, a primeira coisa, está quedado a isso, ter interesse, né? Priorizar o conhecimento da palavra de Deus. Então, ele diz, todo homem esteja pronto para ouvir. E esse pronto para ouvir é exatamente essa prioridade que nós damos à palavra de Deus, né? Ao entendimento, ao conhecimento. Na sequência, ele diz, tardio para falar. Veja, não é tardio para falar em outra ocasião, é tardio para falar enquanto você está ouvindo a palavra de Deus. Porque, às vezes, nós nos assentamos para ouvir a palavra de Deus e, às vezes, por mais que a nossa boca não fale, a nossa mente pode fazer mais barulho do que a nossa boca. Talvez, enquanto eu estou aqui pregando, ensinando, proclamando verdades que podem mudar a tua vida, a tua mente está assim, mas esse camarada, eu não sei não. Poxa, tem tempo que eu não ouço, não sei o quê. Então, você pode deixar sua mente
viajando e fazendo tanto barulho que você não vai compreender aquilo que eu estou falando. Então, ele diz, seja tardio para falar, dê completa atenção àquilo que você está ouvindo. E ele diz, e mais ainda, se porventura, dentro da explanação, proclamação, pregação da palavra de Deus, for pregado, for mostrado para você algo que confronta as tuas crenças anteriores, não fique irado, porque isso está batendo contra as tuas crenças. Se você está sendo confrontado. Tem gente que se levanta e ira, não, mas não pode ser assim, porque eu já aprendi assim, tem tanto tempo de crente, tem mais de 20 anos que eu sou crente. E ele diz que essas ações, ser pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, né, tem que ser uma constante na nossa vida diante, face a face com a palavra de Deus. E por que eu não posso falar e nem me irar? Ele diz, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Né? Então, por que é tão importante a gente ressaltar a justiça aqui? Porque a justiça de Deus, né, o entendimento, o conhecimento, a revelação da justiça de Deus é que nos dá total e plena capacidade de desfrutar de todos os benefícios que Jesus já conquistou para mim e para você por meio da sua obra redentiva. Né? E a justiça de Deus é o ambiente em que Deus nos vê de forma aceitáveis diante dele. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque aqueles que dele se aproximam precisam crer que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Veja, isso tudo passa por esse ambiente de justiça, de entender a justiça de Deus, de entender a revelação da justiça de Deus. Né? Uma condição aceitável diante de Deus. Eu me curvar para orar, por exemplo, e não ficar constrangido. É saber que Deus estava me esperando para esse bate-papo. É saber que Deus estava com expectativas da minha presença junto a Ele. Né? Isso tudo fala da justiça de Deus, fala desse ambiente de justiça. Qual é o contrário disso, para que você entenda? Talvez você não esteja entendendo quando eu falo sobre ambiente de justiça. Eu vou falar, então, sobre um outro ambiente, que é o contrário disso. É quando você se assenta para orar ou para ouvir e já chega com condenação. Pai, eu sei que eu não mereço. Pai, eu sei que eu não valo nada. Pai, eu errei. Então, um monte de condenações, um monte de carga pesada, negatividades e todas as coisas que impedem o fluir da graça de Deus sobre as suas costas. Por quê? Porque você está estabelecendo a sua relação para com Deus com base nos seus próprios feitos e não com base nos feitos que Jesus realizou. Queridos, e passo para entender uma coisa, não é com base nos nossos feitos que nós nos tornamos aceitáveis por Deus. Não é com base, eu posso ser a melhor pessoa do mundo, não me torna aceitável diante de Deus. Não é o que eu faço que me tornou alguém bem visto aos olhos de Deus. É o que Jesus fez. E o resultado do que ele fez, eu aceitando pela fé, que de fato me torna aceitável diante de Deus. Né? E não quer dizer que eu não possa me esforçar hoje, uma vez nascido de novo, não possa ser uma pessoa boa. Você tem que ser uma pessoa boa, porque o que Jesus fez te capacita para ser uma pessoa boa. Mas você sozinho não consegue, sabe? Outro dia eu estava em uma reunião com alguns crentes e nessa reunião falavam lá, eles estavam falando lá e eu estava ouvindo sobre o Espírito Santo. E alguém comentou, falou assim, olha, você precisa se dedicar, se consagrar para receber o batismo do Espírito Santo, porque aí as coisas podem melhorar na sua vida. Até aí tudo bem, só que a pessoa ressaltava o seguinte, você precisa ficar pronto para receber o batismo do Espírito Santo, você precisa se consagrar para estar pronto para receber o batismo do Espírito Santo. Querido, deixa eu dizer para você, se você conseguir, sem o Espírito Santo, estar preparado, então você não precisa mais do Espírito Santo. É exatamente o contrário, sabe? O batismo no Espírito Santo não é para quem está preparado, é para nos capacitar, é para nos preparar, é para nos ajudar a evoluir, é para nos impulsionar em lugares mais altos. Você entende isso? Então, não é o meu feito, não é as minhas ações que me tornam aceitável de Deus. Ao contrário, é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Aquilo que ele realizou em Cristo para que eu recebesse o benefício. Porque eu quero que você entenda isso com clareza. Tudo o que foi feito na cruz do Calvário, em Jesus, e não foi o diabo, foi Deus que fez aquilo em Jesus, eu quero que você entenda isso. A Bíblia diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez. Não foi o diabo que o fez pecado, foi Deus que o fez pecado por nós. Então Deus fez tudo aquilo em Cristo, para quê?
para que a sua justiça se cumprisse nele e ele não precisasse mais me condenar. Então, o preço que Jesus pagou era o preço da minha condenação. Hoje eu não preciso mais estar condenado. Então, essa justiça, né, ela é fundamental, né, para isso. Então, tem algumas coisas que eu quero ressaltar aqui, antes da gente prosseguir, sobre a justiça. A justiça de Deus não é produzida pelo homem, mas por Deus, pelo sacrifício que foi realizado na cruz do Calvário. A justiça de Deus, hoje na minha vida, ela é produzida por fé nesse sacrifício. É quando eu entendo que aquele sacrifício que Jesus pagou foi para que eu não me sentisse mais condenado. Eu fiz tanta coisa errada, mas Jesus já pagou o preço de todas as coisas erradas que eu fiz. Então, hoje eu tenho confiança diante de Deus por causa da sua justiça. Hoje eu tenho confiança diante de Deus para poder chegar diante dele e usufruir. Agora, veja, esse ambiente, a Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus, porque aquele que dele se aproxima precisa acreditar que ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Veja, tudo que nós desejamos como o pacote dos desejos de finais de ano, ou seja, uma vida bem-sucedida, só pode ser proporcionada por Deus. Você não consegue proporcionar a você mesmo uma vida bem-sucedida. Então, isso tem que ser proporcionado por Deus. Agora, para que eu receba da parte de Deus, ou para que Deus possa proporcionar isso na minha vida, eu preciso estar no lugar certo e fazer a coisa certa. Eu preciso me aproximar dele, e aquele que dele se aproxima precisa primeiro ter fé. Porque, eu não sei se você se lembra na antiga aliança, mas as pessoas que andavam em pecado não tinham coragem de se aproximar de Deus. Mas aqueles que eram purificados se aproximavam com intrepidez. Isso acontece hoje também. Quando você entende que o sacrifício de Jesus, ele trouxe para você a justiça de Deus, e hoje você é um ser humano justo na sua presença, aceitável diante de Deus, você se aproxima confiadamente junto a esse trono de graça, onde você vai encontrar a graça e a misericórdia para a ocasião oportuna, ou seja, para uma vida bem-sucedida. Entende isso? Então, é fundamental você entender que a justiça de Deus é o caminho para o sucesso. Agora, veja, ele diz, ainda agora lá em Tiago, capítulo 1, verso 19, porque a ira do homem não produz justiça de Deus, né? Ele diz, portanto, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Essa palavra aqui no final, salvar a vossa alma, é sinônimo de vida bem-sucedida. Se você salvar a sua alma, você tem uma vida bem-sucedida. É sinônimo uma coisa da outra. Porque a palavra salvação, que deriva da palavra sozo, essa palavra significa exatamente a completude da vida, de tudo que qualquer ser humano precisa para viver uma vida bem-sucedida. Então, nós precisamos entender isso e viver dessa maneira, buscar salvar a nossa alma. Agora, para que eu salve a minha alma, o que eu preciso fazer? Ele diz, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. Mas esse despojar de toda impureza e acúmulo de maldade está diretamente ligado às ações anteriores. Você entende isso? A você receber com a mansidão a palavra de Deus e está pronto para ouvir. Agora veja, despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade. O que é isso, queridos? O que isso significa? Como é que eu faço isso? É abrindo mão, queridos. Você está carregando coisas, e deixa eu te dizer, eu vejo alguns crentes, alguns cristãos, alguns pastores até dizendo assim, tem que se pregar mais sobre o pecado na igreja. Não se prega mais como antigamente, confrontando o pecado. Tem que pregar sobre o pecado. Mas Jesus não mandou pregar sobre o pecado. Jesus mandou pregar sobre a justiça, mandou pregar sobre o resultado dele ter vencido o pecado. O pecado foi vencido por Jesus, o pecado não vai ser vencido por você, você não tem capacidade de vencer o pecado. Ou você aceita que Jesus já venceu o pecado, ou você vai continuar vivendo no acúmulo de maldade diário na sua vida. Por isso que ele está dizendo, despoje desse acúmulo de maldade e de toda corrupção, de toda impureza que há em você. Isso trata de pensamentos, isso trata de você viver o dia inteiro deixando que pensamentos nocivos encham a sua mente. Você tem que despojar-se de uma forma intencional, de uma forma
comprometida, de uma forma até mesmo proposital, de propósito. Você tem que dizer, eu vou pensar apenas naquilo que Jesus fez por mim. Por mais que, talvez, no princípio, você diga assim, bom, a Bíblia diz que Jesus me fez justo, eu sou justo. E aí você mesmo diz, não, eu sei que eu não sou, mas eu vou aceitar que eu sou. Eu vou aceitar que eu sou, eu vou abrir mão de toda impureza, eu vou abrir mão de todo acúmulo de maldade. É disso que ele está se referindo aqui. Então, você abre mão, porque as duas coisas não é compatível, sabe? Quando a palavra de Deus entra, todo o acúmulo de maldade tem que sair. Tem que sair. Não tem como coabitar no mesmo espaço, né? Então, a gente precisa entender que a gente precisa gerenciar os pensamentos para que a gente traga pensamentos positivos sobre a nossa vida. E eu não estou falando sobre positivismo, eu estou falando sobre evangelho. É o evangelho que nos fala isso, né? Verso 22, ele diz, bom, uma vez que você abriu mão de toda impureza e acúmulo de maldade e recebeu com mansidão, eu quero voltar mais isso aqui. Olha só, isso está me incomodando. Despojando-vos de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra implantada no vosso coração. Veja, no versículo anterior, ele diz que você tem que ser pronto para ouvir, tardio para irar e tardio para se... Tardio para se irar, tardio para falar e tardio para se irar, porque ele não produz justiça de Deus. Veja, você tem que ser pronto para ouvir, tardio para irar, tardio para falar e tardio para se irar. E aqui ele está dizendo que você precisa se livrar de toda impureza e todo acúmulo de maldade e receber com mansidão a palavra. Então, isso me mostra que quando você ouve a palavra de Deus e essa palavra te confronta, e você, de automático, já começa a fazer barulho, já começa a ficar com raiva porque você está ouvindo algo que te confrontou, isso é acúmulo de maldade. Isso é injustiça aí dentro. Então, você tem que tirar a injustiça e colocar a justiça de Deus. Você tem que tirar o acúmulo de maldade e colocar a palavra em voz implantada. Porque ela é poderosa para salvar a vossa alma. Aí ele diz, agora que você acolheu com mansidão essa palavra, agora que essa palavra foi posta no seu coração, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. E não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, veja, não adianta só também, por outro lado, sentar, ouvir e não tomar uma decisão. Eu falava na nossa última reunião aqui, e uma das chaves para você ter uma vida bem-sucedida em todo 2026 é você tomar decisão, é você decidir, é você encontrar o seu lugar de consciência. E você dizer, ó, a partir de hoje, eu vou fazer assim, chova ou faça sol. Queridos, deixa eu te dizer, isso é uma questão de você tomar posição. Eu estava 3 dias atrás, 4 dias atrás, eu estava me sentindo mal com algumas coisas, eu estava sentindo meu estômago um pouco alto, eu falei, cara, eu estou relaxando um pouco no consumo de açúcar. Eu preciso parar. E eu tomei uma decisão. E ponto final. Tem 3 dias que eu não ponho uma gota de açúcar na minha boca. Como é que você consegue? Porque é eu que mando na minha vida. Porque é eu que mando na minha vida. Agora, o problema é que você quer ter saúde, mas você não controla a sua própria vida, as suas próprias ações. Então, quando ele diz aqui, tornai-vos, pois, praticantes da palavra, ei, toma uma decisão, assume o controle. Não deixa que os hábitos do ano passado, do mês passado, sei lá, os hábitos antigos dominem a tua mente, a tua vida. Toma decisão, porque se você não fizer algo diferente, nada diferente vai acontecer. Não vai acontecer nada novo, não. Mas a partir de uma decisão, eu dei o meu exemplo aqui da decisão, é confortável? Não. É confortável você ficar sem comer pão? Não. É confortável você ficar sem comer bolo? Minha esposa faz cada bolo maravilhoso. Não, não é confortável, não. Sabe? Mas eu tenho que botar a minha carne no lugar, eu tenho que ser praticando a palavra, exatamente você botar a sua carne no lugar. Ser um praticante da palavra é exatamente você ter controle sobre as suas ações, sobre a sua vida, pelo amor de Jesus, sabe? O que está precisando mudar na sua vida? Só precisa de 2 coisas, boa vontade e atitude. Decide hoje, toma uma decisão, eu vou mudar, eu vou tomar uma decisão hoje na minha vida, eu vou fazer uma mudança radical. E aí decide fazer essa mudança verdadeiramente. Não deixa para amanhã, amanhã eu começo a ler, não começa agora. Faz agora, querido. Você vai receber todo o
benefício das suas ações, ainda que elas sejam sacrificiais. Aí ele diz, tornai-vos, pois, praticantes e não apenas ouvintes. Eu vou parafrasear algo aqui. Tornais, pois, praticante daquilo que você deseja alcançar, dos princípios, e não apenas um planejador, um idealizador, um sonhador. Tem gente que sonha, eu vou fazer uma dieta, eu vou economizar, eu vou guardar dinheiro, eu vou começar a empreender, eu vou fazer isso aqui, e nunca começa a fazer nada. Deixa eu te dizer, uma boa ideia só é uma boa ideia se ela for praticável, se ela estiver na prática, senão ela é uma péssima ideia. Sabe, eu conheço pessoas que passam o dia inteiro, se você deixar, ela tem 100 mil ideias, mas nada vira prática, sabe? Tudo está no campo da teoria, tudo está no campo da imaginação, mas não tem ação, sabe? Você precisa ter ações que correspondam aos seus anseios. Você precisa ter ação que corresponda ao seu desejo. Se você não tiver uma ação correspondente ao que você deseja, não vai passar desejo. Você vai fechar o mês de janeiro, vai iniciar fevereiro, vai chegar no final do ano e você não vai alcançar aquilo que você deseja, que é uma vida bem-sucedida. E quando eu falo uma vida bem-sucedida, eu vou repetir, uma vida bem-sucedida passa por uma vida espiritual equilibrada, uma vida de relacionamento com Deus, uma vida de oração, uma vida de prosperidade, uma vida de generosidade. Passa por tudo isso, querido. Né? Então, é importante que você esteja praticando a palavra e não apenas ouvindo, porque senão você não passa de um enganador. E o pior, você não está enganando a outro, você está enganando a si mesmo. E não tem coisa pior do que você enganar a si mesmo, sabe? É ruim ser enganado por outra pessoa, mas pior é a gente ser enganado por a gente mesmo, né? O pior é a gente boicotar o nosso próprio sucesso, sabotar nosso próprio progresso, né? Para pensar quantas coisas que você pensou poderia ter colocado em prática e não colocou. Quantas coisas que você disse, vou mudar, a partir de hoje não faço mais e você continua fazendo. Você está sabotando o seu progresso, o seu sucesso, o seu avanço, o seu crescimento. Então, tornar-vos, pois, praticante e não somente ouvinte, enganando a vós mesmos. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não pratica, ele assemelha-se ao homem que contempla no espelho o seu rosto natural. Pois a si mesmo se contempla, se retira e para logo se esquece como era a sua aparência. Veja, eu estou aqui me esforçando para falar quem você é em Cristo, estou aqui me esforçando para mostrar o caminho, você está aqui ouvindo, diz, é isso mesmo, eu sou isso, eu sou a justiça de Deus, eu sou próximo, vou fazer, vou acontecer. Só que quando você vira as costas, você não pratica nada, é como se você tivesse esquecido de tudo aquilo que eu já te falei, tudo aquilo que você já ouviu, de quem você é de fato, e como é a sua imagem, a sua autoimagem. Então, você não pode fazer isso. Ele diz, pois assim mesmo se contempla e se retira e para logo se esquece como era a sua aparência. 25. Mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, lei da liberdade, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, será bem-sucedido em tudo quanto realizar. Gente, a Bíblia é a verdade. Gente, a Bíblia é a realidade da verdade, a materialização da verdade. Se a Bíblia diz que ele pode fazer, que dá certo. Então, veja, qualquer coisa que eu faço, prospero. Tudo que eu pego para fazer, dá certo. Tudo que eu começo, avança. Aonde eu chego, me destaco. Mas você é ungido. Você também é ungido, abençoado. E a unção que está em você é a mesma que está em mim, é a mesma que está em Jesus. Não há diferença, não. A unção é a mesma para todos nós, somos ungidos com a unção de Cristo. O que me faz um destaque, o que me faz ser como um ser resplandecente aonde eu chego, é que eu estou completamente comprometido com a prática da palavra, pelo menos daquilo que eu já sei, porque o que eu não sei não tem como eu praticar, mas aquilo que eu já sei, eu estou comprometido em viver à altura daquilo que eu aprendi. E isso me faz bem-sucedido. Veja, aquele que considera, eu considero, se a Bíblia diz, eu acredito, ponto final, não se fala mais nisso. Eu não negocio a palavra de Deus, eu não negocio esses princípios, se a Bíblia diz é isso e acabou. Eu não vou ficar inventando história. Mas a situação não é bem assim. É assim e ponto final. Eu posso até não estar praticando, mas é assim, porque a Bíblia diz. Então, eu considero atentamente a lei perfeita.
eu considero, eu boto foco, eu boto prioridade, expectativa sobre a palavra de Deus, sobre o evangelho, que é a lei perfeita. Aleluia. E nela persevera. E isso já mostra que talvez, se você sair daqui decidido, vou ver se dá certo, você vai ter que praticar e fazer até que dê certo, porque existe uma perseverança no caminho, né? Não é só você chegar e fazer e vai dar certo, sabe? Existem pessoas que às vezes eu ensino, eles passam 1, 2, 3 semanas, depois voltam, ó, não deu certo. Eu digo, quanto tempo você está praticando? 3 semanas, eu digo, meu filho, tem 30 anos que eu conheço essa palavra. E tem coisas que ainda não se materializaram na minha vida. Mas é a verdade, queridos. E ela não muda. E eu preciso estar realmente abraçado com essa verdade, porque os dias são maus. Os dias são maus e vão piorar para o mundo. Não dá mais para você ser crente e viver no padrão do mundo. Não dá mais. Você precisa viver no padrão de Cristo. Você precisa viver no padrão do reino, né? Então vem. Mas, ao invés de ser um ouvinte negligente, você se torna um operoso praticante. Operoso praticante. Operoso. Porque ele significa que existe, de fato, como é que eu vou dizer? Uma dedicação, uma devoção sobre a prática da palavra, sabe? Tem que haver essa devoção. Eu vou praticar, eu vou praticar, eu vou praticar. Vai doer um pouco, mas eu vou praticar. Ah, isso aqui eu acho que eu não vou gostar, mas eu vou praticar. Eu não abro mão de fazer. Eu não abro mão. Por quê? Porque eu quero ser bem-sucedido em tudo quanto é realizado. Agora, nenhuma religião vai te dar isso. O esforço do teu braço não vai te dar canseira e enfado. Mas se você colocar foco e dedicação nisso. Então, isso simboliza o quê? Que você, quando entende essas verdades e as coloca em prática, você agora está abraçando, tomando para si o pacote da graça, está tomando para si aquele pacote de desejos que você tem todo final de ano, né, para que o outro ano seja melhor. E que tal fazer esse ano melhorando a sua vida, né? Para isso você precisa caminhar nesse sentido. Então, a Bíblia fala sobre... A Bíblia não, eu falo sobre um código divino do sucesso. Qual é o código divino do sucesso? É quando você conhece a verdade e vive a altura disso. Agora, isso começa a partir de quando você entende quem você é. E aí começa a viver a partir da perspectiva divina. Você não tem que pensar sobre você a partir da perspectiva do que você acha sobre você. Ah, mas eu acho que eu sou assim, eu sou assado. Ah, eu nasci assim, eu vim de uma família... Não, não é o que você acha sobre você, é o que Deus pensa sobre você. E você vai ter que pensar nisso, meditar nisso e aceitar isso até que você esteja completamente convencido de que você, de fato, é aquilo que Deus pensa sobre você. Quando as pessoas lhe perguntam quem é você, a sua resposta automática que sairá da sua boca é exatamente a mesma que vai estar escrito diante dos seus olhos se você abrir a Bíblia e ler algo a seu respeito, porque esse é o objetivo do nosso Pai, do nosso Deus, né? Lembrando que, veja, quando nós entendemos tudo isso, a gente vai voltar lá na origem, nós já vimos sobre isso, nós somos criados para ser a imagem do Deus invisível. E para isso nós somos criados semelhantes a ele. E aí a jornada terrena vai ser uma jornada de descobertas. É por isso que o evangelho deve ser algo tão emocionante. O evangelho tem que ser algo tão fascinante. Veja, eu não sei se vocês se lembram, eu vou dar um exemplo aqui, é um exemplo bem simples, simplista demais, mas eu acho que vai ajudar, né? Filmes de super-herói. Quem já assistiu filmes de super-herói, né? Filmes de Homem-Aranha. Eu vou dar o exemplo do Homem-Aranha. Como aconteceu? Como se deu? Como se constituiu o Homem-Aranha? Ele foi picado por um inseto, uma aranha, né? E a partir daquele momento ele passou por uma mutação, né? Uma metanoia. Algo mudou, né? Dentro da sua fisiologia e ele agora passa a ter novos poderes. Agora, veja que é interessante. Quando ele foi picado, ele não sabia desses novos poderes. Os novos poderes ele foi descobrindo à medida em que ele foi caminhando. Agora, veja, se eu não me engano, é exatamente em Homem-Aranha mesmo, que, por exemplo, como é que ele descobre que aquela teia sai dele e se gruda e ele pode sair pendurado voando? Quando ele está em perigo, quando ele está caindo. Então, veja, por que é tão emocionante? Não é emocionante, imagina você ser um Homem-Aranha, foi picado por um... mas você não sabe quais são os seus poderes. E aí você é jogado na janela, né? Aí você pega na parede e você gruda, fica lá grudado na parede. Não é emocionante você descobrir? Pastor, isso é muito perigoso. É perigoso, mas é emocionante, sabe? Agora, o que eu quero dizer é o seguinte, se não fosse aquela ação de te jogarem pela janela, talvez você passasse a vida inteira sem conhecer
os superpoderes que você carregava. Assim também é o evangelho. Assim também é você ser portador da natureza de Deus. É por isso que Tiago, no começo desse capítulo, né, antes da gente ler o versículo 19, ele diz assim: tem motivo de toda alegria passar por todo tipo de provação. Ser jogado pela janela foi a provação do Homem-Aranha, mas, apesar daquela provação que ele passou, ele descobriu um superpoder. Ele pôde ficar pendurado ou jogar uma teia. Então, veja, quando as situações se levantam para nos confrontar como filhos de Deus, né, como cristãos, ao invés da gente agora esquecer, eu sabia que isso tudo era uma conversa, estou aqui sofrendo, Senhor, e agora? Ao invés de você pensar dessa maneira, você vai pensar, bom, se eu estou vivendo essa situação, com certeza existe dentro de mim um superpoder disponível para vencer. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Então, acredite, eu não sei se você está passando por uma situação específica, seja na área financeira, seja na família, seja no casamento, seja na relação, seja no trabalho, seja na igreja, seja onde for. Você está vivendo uma determinada situação e você não vê saída para essa situação. Acredite, existe dentro de você um superpoder que está esperando essa situação eclodir, para que ele entre em ação, para que você possa realmente agir em fé e veja, né, o poder de Deus em plena manifestação na sua vida, através da sua vida, se tornando cada dia um ser humano mais maduro, aperfeiçoado, mais parecido com a imagem de Jesus. Não sei se deu para você entender sobre isso que eu quis falar. Então, acredite, nós somos criados semelhantes a Deus para refletir a sua imagem. Os desafios virão, e é diante dos desafios que nós vamos descobrir. Eu fico imaginando Jesus, né? A Bíblia diz que ele, certa ocasião, saiu para orar e disse para os seus discípulos: me esperem aqui, daqui a pouco eu volto. O tempo foi passando e Jesus simplesmente, e os discípulos simplesmente pegaram um barco e atravessaram o outro lado. E Jesus, quando chegou, não encontrou o barco, não encontrou ninguém, mas precisava se encontrar com seus discípulos. Então, naquele momento, talvez antes disso ele nunca tinha pensado sobre isso, mas naquele momento ele disse: bom, algo eu sei que eu posso fazer, é andar sobre as águas. E ele começou a dar passo sobre as águas. Mas aquilo só foi necessário, aquele poder só se manifestou porque ele tinha diante dele um desafio, porque ele tinha diante dele uma necessidade. Então, transforme as necessidades que se levantarem durante a sua jornada em uma oportunidade de manifestar o poder que está dentro de você. Amém? Feche seus olhos, vamos orar. Quero orar por você, quero pedir a Deus que ilumine os olhos do seu entendimento. Feche seus olhos agora, curva sua cabeça. Pai Santo e amado, quero te render graças no poder do nome de Jesus, por mais essa noite, por mais esse momento, por mais esse dia que o Senhor preparou, por essa reunião. Quero te agradecer por cada um dos meus irmãos que aqui participaram conosco. Quero te agradecer por aqueles que estão assistindo agora também pela internet, Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, para que eles possam ter os olhos do entendimento do coração iluminados e, com isso, possam, Pai, tomar posse da sua palavra e praticá-la, Pai, com o objetivo de desfrutar de uma vida tão maravilhosa que eles nem vão acreditar, mas que o Senhor preparou para eles no poder do nome de Jesus Cristo. Eu declaro sobre eles, Senhor, o óleo fresco da tua unção sendo renovado, Pai, para que eles possam ser fortalecidos no homem interior, mediante as circunstâncias. Eu vou agora, Senhor, dentro do campo espiritual, dar uma ordem direta ao império das trevas que recue dessas investidas que tem trazido sobre os filhos de Deus. Em nome de Jesus, toda arma forjada no inferno, contra os meus irmãos, jamais prosperará no poder do nome de Jesus. É claro, uma vida próspera, uma noite tranquila, de paz e, principalmente, olhos do coração iluminados, para que possam compreender, viver, praticar e, principalmente, usufruir de todos os benefícios já conquistados por Cristo Jesus na cruz do Calvário, em nome de Jesus. Amém.